Olá, querido amigo, amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, que a graça e a paz esteja com você e que todas as suas necessidades sejam supridas neste dia abençoado. Amém. Queridos, a carta de ensino de hoje eu estou muito entusiasmado com ela. Ela é extraordinária, traz um rico ensino sobre o poder da meditação na palavra de Deus. Aliás, essa vai ser o título da carta de ensino, O Poder da Meditação na Palavra de Deus, a carta de número 12. E muitas pessoas desconhecem o extraordinário poder da meditação na Palavra de Deus. Neste ensino você vai aprender como meditar na palavra de Deus e descobrirá os riquíssimos benefícios deste hábito da meditação na palavra de Deus. Mas antes de iniciarmos, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque fazendo isso você também estará fazendo parte da comissão que é pregar o evangelho a toda criatura. Então vamos lá, a carta de número 12, O Poder da Meditação na Palavra de Deus, por David Robertson. Ele inicia assim: querido amigo, gostaria de falar com você sobre o tipo de meditação que não apenas faz com que a palavra de Deus se torne parte de você, mas também faz com que você se torne parte da palavra de Deus. Era sobre isso que Jesus estava falando ali em João, no capítulo 15, no versículo 7, quando ele disse assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Veja bem, Jesus estava se referindo a quando o Espírito Santo se levanta em nossa nova natureza e leva a nossa alma a um revelar em nós. Quando isso acontece, uma fome intensa de conhecer a Jesus começa dentro de nós, dando ao Espírito Santo a liberdade de que ele precisa para habilitar a nossa alma com a nova natureza que recebemos ao nascermos de novo. Antes de ir adiante com este assunto, eu quero considerar isto. Se Deus quer que você saiba o que eu sei sobre a meditação na palavra, e eu sei que Ele quer, você pensa que Ele vai limitar você a receber esse conhecimento apenas através de mim? Em outras palavras, simplesmente por um único caminho de ensino? Deus não usaria de toda a oportunidade para transformar você na palavra dele? Sim, ele usaria o poder do Espírito Santo. Ele usaria de exemplos naturais, ele usaria tudo para a sua transformação. A verdade é que todos nós que somos ministros não temos algo especial quando se trata de revelação e o conhecimento. Nós apenas somos chamados para ajudar na transformação de sua alma, que vem através da palavra de Deus. Eu posso lhe dizer agora mesmo: Deus irá dar o conhecimento da revelação de qualquer jeito. Você pode entrar no Santo dos Santos, entrar na presença de Deus e tomar um banho da revelação sem nenhum envolvimento de qualquer pessoa. Você pode receber tudo o que você quiser dele. É só você querer. Veja, Deus não erra. E o que ele disse em sua palavra não muda. Contudo, é por sua conta descobrir o que ele diz. Então você deve permitir que a palavra dele transforme você de dentro para fora. Quando você aprende como extrair a revelação das páginas da palavra de Deus, tal revelação finalmente começará dentro do seu coração. Aos poucos, a mente de Deus se tornará a sua mente, assim como tal eternamente fala aos seus pensamentos imutáveis. O ajuste eterno da palavra de Deus para o seu espírito. Eu estou lhe dizendo que quando a palavra começa a se abrir dentro de você, isso passa a ser a viagem mais empolgante que você já fez. Você começa a perceber quando a revelação está para explodir. Eu sei o que é ler um capítulo da Bíblia 99 vezes sem quase perceber nada do que Deus está falando. Então, na centésima vez, alguma coisa acontece. E quando naquele momento a revelação vem, é melhor que você não esteja perto de mim.
Eu fico tão empolgado dentro de mim que a primeira pessoa que me aparece na frente vai ter que ficar ali me ouvindo, compartilhar toda a revelação que eu recebi até acabar. A sua transformação vai acontecer aos poucos, não é do dia para a noite, ou seja, é um processo que vai acontecendo de fase em fase e de glória em glória, onde Deus vai pondo o seu poder sob o comando do Espírito Santo, revelar Jesus em você através da nova natureza. E eu posso dizer com toda a experiência, é glorioso quando você tem uma olhadela em toda a revelação que está disponível a você dentro da palavra de Deus. Provavelmente você não ficará surpreso em aprender que a ajuda mais valiosa para a meditação, que eu saiba, é a oração em línguas. Quando você ora no Espírito Santo, você está falando mistérios do reino de Deus, assim como está escrito ali em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 2. Os mistérios de Cristo, a esperança da glória em você, para você e através de você. E por você orar, é iniciado o processo de transformação no qual a mente de Cristo é revelada em você para a sua edificação. Eventualmente, os mistérios sobre os quais você está orando serão respondidos na forma de interpretação. É tão simples assim. Deus arrumou este dom sobrenatural de um jeito que beneficia você não apenas quando você está fechado em seu quarto, mas também quando você está guiando o seu carro, arrumando a sua casa ou cuidando dos seus negócios diários. Veja, Deus deixou a sua mente de lado por uma razão. Para edificar o seu espírito e não permitir qualquer intervenção da alma até aquele dia em que você começar a entender os mistérios de Cristo em você. O dia em que você toma a decisão de orar muito em línguas, será o dia em que você decidirá entrar para a sala de aula do Espírito Santo. Este será o dia em que o Espírito Santo se tornará o ministro da sabedoria divina dentro de você, aquele que lhe dá todo o entendimento dos mistérios que você está orando. O processo da minha própria transformação começou nos primeiros dias da minha caminhada cristã, mas com o passar dos anos eu descobri que havia certas coisas que eu podia fazer para ajudar o Espírito Santo neste processo. Por exemplo, eu descobri que quanto mais eu orava no Espírito Santo, ou seja, orava em línguas, mais a minha nova natureza parecia invadir a minha alma. Quanto mais eu orava no Espírito Santo, mais intensa era a minha fome de me entregar ao Todo-Poderoso Deus. Por exemplo, eu aprendi que eu poderia dificultar a ministração do Espírito Santo em minha vida negligenciando a palavra, embora eu estivesse orando regularmente em línguas. Então, uma das primeiras coisas que o Espírito Santo me ensinou foi como meditar e me entregar à palavra de Deus. Jesus disse: As minhas palavras são espírito e verdade. João 6:63. Assim, se você está procurando a vida de Deus, você a achará em suas palavras. Se você quiser que o Espírito Santo ande com você e transforme a sua vida, você não tem que olhar muito além da Bíblia. As palavras de Deus são espírito e vida, e elas provêm as instruções necessárias para a sua transformação. Então, o jeito de descobrir a sua chamada divina é orar excessivamente no Espírito Santo, ou seja, em línguas, mas para ser preparado para essa chamada divina, você precisa aprender como ajudar o Espírito Santo através da meditação na palavra de Deus. Se você vai obter sucesso ou não em sua chamada, dependerá exclusivamente de você. Se você vai ou não se tornar tudo o que Deus quis que você tem que ser em sua palavra. Deus compromissou e autorizou os 66 livros da Bíblia e os deixou como um legado. Cada um destes livros pode lhe ajudar a entrar no começo da sua chamada. Cada livro contém verdades que ajudarão o Espírito Santo na sua transformação na palavra. Com isso em mente, considere
a enorme contribuição que o apóstolo Paulo deu à fundação da igreja através de suas epístolas. Paulo ministrou cerca de 50 anos, se doando em seu ministério e escrevendo suas cartas às igrejas. Tudo o que Paulo aprendeu quanto ao que Deus considerou pertinente à igreja, ao todo está contido naquelas poucas epístolas. E mesmo assim, os cristãos dizem que não têm tempo para ler a Bíblia. Por favor, não seja um desses cristãos. Aprenda como meditar na palavra para que você se torne preparado para a sua chamada divina. Você pode ajudar o Espírito Santo em sua transformação, acelerando o processo 4 ou 5 vezes mais rápido do que normalmente aconteceria. Você pode assimilar a palavra até que ela se torne parte de você. Então, o Espírito Santo irá usar o que a sua alma assimilou para lhe ensinar dia e noite e transformar você em um andar que jorra a revelação da Bíblia. É desse tipo de pessoa que o salmista fala ali nos Salmos 1 e 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Veja o que o próximo versículo diz. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Salmo 1, 3. Vamos entender o que o salmista está dizendo aqui. O homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite, este será como árvore plantada junto a correntes de águas. Essas correntes de águas se referem ao Espírito Santo. Quando você desenvolve um sistema profundo de meditação, suas raízes crescem profundamente até acharem as correntes de águas vivas, mesmo no período de seca. Isso significa que está previsto a árvore dar fruto em todas as estações do ano. As suas folhas nunca murcham e em tudo o que você puser a sua mão vai prosperar. Tudo porque você medita dia e noite na palavra de Deus. A raiz desse sistema de meditar reside fundo dentro dos rios de água viva, de onde ele tira a sua vida. Porque suas folhas são continuamente alimentadas pelo rio, não faz nenhuma diferença se os ventos do outono sopram quentes demais, esta árvore, ela nunca vai morrer. Sempre haverá colheita na próxima estação, porque esta árvore é próspera. Por que esta pessoa do Salmo 1 é tão abençoada? Porque ela definitivamente se recusou a buscar conselhos no mundo. Ela se recusa a agir do jeito que os pecadores agem e abandonou o seu jeito absurdo de viver. Agora, esta pessoa gosta tanto da revelação que é demais para ela sufocar os rios de água viva em sua vida, sentando-se junto a um ímpio, aqueles que julgam os outros, os que têm malícia em suas conversas e aqueles que causam contendas entre uns e os outros. E assim será em nossas vidas se decidirmos não buscar os conselhos do mundo. Nós temos que nos aconselhar com alguém. Por isso, o nosso próximo passo é nos alegrar na palavra e meditar nela de dia e de noite. Com esta frase, meditar de dia e de noite, o Espírito Santo abriu o meu entendimento para o que realmente é a meditação. Ele falou ao meu coração. Eu posso lhe dizer o que é meditação, dizendo para você o que a meditação não é. Não é ler, não é estudar e muito menos memorizar. Todas essas coisas ajudam a meditação, mas elas não tomam o lugar da meditação, pois você não pode fazer essas coisas dia e noite. Eu entendi o que o Espírito Santo estava me dizendo. Eu não posso ler a palavra dia e noite. Eu não posso estudar a palavra dia e noite. E eu não posso memorizar a palavra dia e noite. Mas eu posso meditar na palavra dia e noite. Quando você lê, estuda ou memoriza a palavra de Deus, você está oferecendo a sua alma no altar da palavra de Deus, preparando a sua mente para a meditação.
É por isso que eu recomendo a você que deliberadamente leia um livro da Bíblia ou uma porção de versículos 50 vezes antes que tente meditar no que aqueles versículos da palavra dizem. Leia cada versículo deliberadamente e dando ênfase a eles, aceitando o conteúdo de cada um, mesmo que você não esteja entendendo nada. Este não é um momento de fazer um estudo e uma análise das palavras dentro do versículo, mas se você encontrar uma palavra que não entende, vá em frente e procure-a no dicionário, porque assim a sua definição ficará mais clara pelo conteúdo do versículo na próxima vez que você for ler. Se sua mente quiser divagar, pois esta é a tendência normal, traga de volta para o último versículo que você se lembra de ter prestado atenção e comece de novo. O objetivo é obter a imagem do livro ou daquela porção da escritura dentro de você. Este é o meio mais efetivo achado para ativar o processo pelo qual você começa a assimilar a palavra de Deus. Este é também o primeiro passo para preparar o seu espírito para a meditação de dia e de noite na palavra, pela qual você será transformado. Quando você assimila a palavra de Deus, você está dando ao Espírito Santo o que ele necessita para se levantar a qualquer hora ou em qualquer lugar em seu espírito para transformar você dentro do significado daquela palavra. Você armazenou dentro da sua alma a palavra. Assim você deu ao mestre de todos os mestres acesso contínuo à matéria-prima que ele precisa para cumprir o seu principal propósito: pintar a revelação da mente de Cristo na tela do seu coração. Agora você tem uma nova natureza, você tem a habilidade de entender Deus. Eu estou tentando convencer você a não negligenciar esta habilidade e nem a desprezar. Se você cooperar na transformação da sua alma, você e Deus juntos se tornarão um problema para o diabo. De fato, você se tornará extremamente perigoso para o inimigo. Deus enviou-lhe pessoalmente um mestre com o compromisso de guiar você a toda a verdade. Esta verdade será sempre baseada na palavra de Deus, de acordo com o que está escrito em João 17:17, onde está escrito assim: a palavra é a verdade, ou seja, a palavra de Deus é a verdade. Veja bem, o seu instrutor pessoal não irá ensinar a sua mente, ele irá ensinar a verdade para a nova criatura a qual você recebeu de Deus, pois é a sua nova natureza que é capaz de entendê-lo. O Espírito Santo está dizendo: esta é a hora de eu tomar o seu esta é a hora de eu me tornar o seu instrutor pessoal. Eu quero que você aprenda como meditar na palavra e então eu poderei me aproximar de você com o entendimento da palavra. Quando a minha revelação queimar o seu coração, isso é o Espírito Santo dizendo, quando a minha revelação queimar o seu coração, você fará o diabo bater o pé de raiva e se tornará cheio de fé, movendo-se em poder. Mas primeiro eu tenho que lhe convencer em tirar a sua Bíblia da estante e parar de depender do seu entendimento natural. Então veja bem, a ajuda mais valiosa que você tem é a transformação da sua alma na verdade da palavra de Deus. Por isso, não deixe que ninguém errado interfira neste processo em sua vida. Eu decidi que ninguém vai tirar a palavra de Deus de mim. A palavra é minha vida. É o que Deus quer que eu seja e é para onde Ele quer que eu vá. Por isso, eu vou me doar à palavra. Eu vou usar todo o tempo que for preciso para meditar nela dia e noite. Você precisa tomar a mesma decisão. Você não pode viver da palavra que você ouve 2 vezes por semana nas pregações do púlpito.
Você tem que se doar à palavra para que o mestre possa ativar o processo de transformação da sua alma. Você deve ler, estudar e memorizar a palavra, e assim você estará ajudando sua habilidade para meditar na palavra dia e noite. Você tem um papel muito importante na transformação da sua alma. Então, determine-se a fazer a sua parte, equipando o Espírito Santo para a sua própria edificação. Seu colaborador em Cristo, David Robertson. Muito bem, querido amigo, querida amiga, que ensino maravilhoso é esse da meditação na palavra de Deus. Eu me entusiasmo muito com esses ensinos. É muito importante a meditação na palavra de Deus. Isso são ouro, são pérolas preciosas. Amém, querido? Fica com a bênção sacerdotal e Deus abençoe você grandemente. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.